Olá, graça e paz, que a bondade do Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida e a sua casa. Seja bem-vindo a mais essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. E se você estiver gostando dessas aulas, se estiver sendo bênção para você, não só curta cada vídeo desse que você assiste, mas compartilhe para que chegue a outras pessoas, as pessoas também possam ser edificadas pela palavra de Deus. Hoje o nosso tema tem a ver sobre, o tema geral é pessoa e obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver que a pessoa do Espírito Santo está totalmente envolvida na obra de Deus no que diz respeito à missão. A missão de Deus que ocorre no mundo para salvar pecadores é uma obra que o Espírito Santo está completamente envolvido e quiçá que ele realmente esteja envolvido também quando homens e mulheres pregam e ensinam a palavra, quando as igrejas resolvem trabalhar na plantação de novas igrejas, porque se nós tentarmos fazer a obra do Espírito Santo, tanto individualmente quanto como corpo eclesiástico, a tendência é fracassar. Pode ter algum êxito, mas esse êxito de ordem humana, ele acaba não prevalecendo em resultados espirituais, onde as pessoas realmente têm uma transformação total das suas vidas. Porque isso só o Espírito Santo faz. Então, para basear a nossa aula de hoje, nós vamos estar lendo um texto muito conhecido, que é Atos capítulo 2, os primeiros versículos, onde fala da descida do Espírito Santo e esse iniciar já na missão de Deus, uma missão salvadora no mundo, através daquilo que Jesus fez na morte em cruz, mas também, depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo vem e começa esse espalhar da mensagem com poder, com graça, para que assim as pessoas possam ser atraídas a Jesus Cristo e a igreja crescer, não é? Muitas parábolas que Jesus ensinou, por exemplo, nos evangelhos, fala do reino que cresce de forma exponencial. Isso é obra do Espírito Santo e nós vamos ver como é que ele faz isso. Então, Atos 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pifília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Daí em diante, Pedro, ouvindo essas palavras desses homens, se levanta e começa a pregar na força e no poder do Espírito Santo. E o resultado dessa pregação de Pedro, eu vou ler agora a partir do versículo 37, diz o seguinte: Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar.
Com muitas palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então esse texto aqui vai ser a nossa base para a nossa reflexão sobre a ação do Espírito Santo na missão evangelizadora. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer por a tua palavra, Senhor, nos revelar como tu age no mundo, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, não só entender, compreender, Senhor, a ação do Espírito Santo na missão, mas que principalmente nos incentive, Senhor, a fazer a missão, auxiliados na força, no poder do Espírito Santo. Assim oramos pedindo, Senhor, a tua graça e bênção sobre nossos estudos, em nome de Jesus. Amém. Na lição anterior, nós falamos sobre que o Espírito Santo, uma das funções dele, uma das obras dele aqui na Terra, é glorificar Jesus Cristo. Assim como Jesus foi glorificado nos céus, assentando-se à direita de Deus, recebendo um nome o nome que está acima de todo nome, na Terra também o Senhor deve ser glorificado e o Espírito Santo colabora para essa glorificação. E ao passo que o Espírito Santo trabalha para a glorificação de Cristo, ele também está trabalhando para que o nome de Cristo ele se expanda sobre toda a terra e alcance o máximo de pessoas possíveis. Então essa é uma das características também do Espírito Santo, a qual nós vamos estudar. Então, a função do Espírito Santo com a igreja tem essa dimensão também de ser aquele que de fato faz a missão acontecer, aquele que possibilita a missão acontecer. John Knox, por exemplo, ele chega a dizer que a essência da função do Espírito Santo é estar ao lado da igreja, né, fazendo ela possuir a face de Jesus, que a igreja ela se pareça de fato com a noiva de Cristo, mas também de espalhar o nome de Cristo, fazer com que essa noiva de Cristo espalhe o nome dele sobre toda a terra, que ela chegue aos confins da terra, como Jesus tinha dito aos apóstolos no capítulo 1 de Atos. Então, nessa percepção, o Espírito Santo trabalha para fazer a igreja mais parecida com o Senhor Jesus Cristo e fazer com que a igreja ela se expanda sobre a terra. Tem um texto lá dos profetas que o Senhor fala, né, a Israel que eles alargassem as tendas e fincassem bem as estacas, né? Essa é uma figura de linguagem interessante para falar dessa expansão, porque de fato, com a introdução da igreja no mundo através da obra do Espírito Santo aqui em Pentecostes, Israel ela passa a deixar de ser somente uma nação para se tornar, né, o povo de Deus que o segue, que vive pela sua palavra. Então, por isso que na teologia reformada, a igreja é conhecida como um novo Israel de Deus. Então, de fato, esse Israel de Deus, ela agora está com as tendas estendidas. E ela tem que se estender cada vez mais para abarcar o maior número de pessoas possíveis. Quando Jesus está falando aos fariseus, lá em João capítulo 10, ele fala naquela figura de linguagem que ele é o bom pastor, que ele tem um aprisco, que tem ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem, mas ele complementa dizendo que tem outras ovelhas além daquele aprisco. Jesus já estava fazendo uma referência à igreja expandida, a igreja que saía das dimensões nacionais de Israel, saía das dimensões patrióticas do povo judeu para chegar ao gentio, chegar ao maior número de pessoas possíveis. E o Espírito Santo está usando a igreja para isso. Então a igreja ela tem que erguer, né, e expandir as suas tendas para o maior número possível de cidades, países em todo o mundo. A gente sabe que a igreja já avançou muito no mundo, mas ainda tem muito a avançar. O Espírito Santo está colaborando com isso, né? Com essa expansão, para que quando a igreja lá chegue, haja um poder de conversão, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja ela se expande na sua missão, ela realiza a missão, mas a conversão não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. E aí o que ele faz?
O Espírito Santo, ele atua através da palavra. Nós já tivemos uma lição sobre isso, sobre a atuação do Espírito pela palavra. E essa palavra, né, quando ela é pregada, ela é como uma semente. O Verbo de Deus, Jesus Cristo, e através da sua palavra, são sementes. Sementes que devem brotar. Como muitas parábolas que Jesus ensinou, né? Jesus, ele ensinou muitas parábolas usando essa figura de linguagem, que é como uma semente, em que ela brota, cresce e cresce a ponto de 60, né, a 100, a 60 e 30 por 1. Também fala do grão de mostarda, né, que começa de forma muito pequena, mas vai se expandindo de uma forma muito grande. Então, de fato, a igreja é isso. Ela planta novas igrejas em outros lugares e o Espírito Santo vai operando através da palavra para que aquilo prospere, aquilo realmente gere resultados, né? Por exemplo, nós vamos ver isso acontecendo na igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica, né? A cidade de Tessalônica foi uma das primeiras igrejas em que teve um grande resultado com a pregação de Paulo, por exemplo. Quando Paulo levou o evangelho ali, poucas pessoas se converteram, mas logo a coisa foi pegando corpo. E por que pegou corpo? Porque Paulo, quando ele foi lá fazer a missão, a estratégia principal que Paulo tinha para essa missão era pregar a palavra com poder. Paulo chega a dizer aos Coríntios, né, que ele fez de tudo um pouco para de todos os meios ganhar alguns. Então Paulo usava muitas estratégias, mas nenhuma dessas estratégias seria eficaz se a palavra de Deus não fosse pregada com poder. Então ele vai fazer essa referência a isso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dizendo a eles que o evangelho não chegou tão somente em palavras, em logia, né, que é palavras humanas, mas sobretudo em poder. E aí a expressão que ele usa no grego é dynamis, que é o poder de Deus. Chegou em poder também e no espírito, em plena convicção. Quando a palavra é pegada com poder e no espírito, gerou convicção, que a expressão grega para isso é pleroforia, né, que é uma convicção de uma pessoa que está lidando com a verdade. Então você vê aí, né, que não era só palavra, né, mas estava contribuída com poder, e o Espírito Santo fazia com que houvesse convicção. As pessoas, ao lidar com a verdade, elas acreditavam nessa verdade e se rendiam a essa verdade. Então era dessa forma que a palavra chegou a essas pessoas, e o Espírito Santo, então, na igreja, ele está fazendo isso. Aí vamos ver um pouco mais sobre essa questão do Espírito Santo da missão, baseado nesse texto que nós vimos aqui de Atos, né? Atos dos Apóstolos é praticamente um registro da ação do Espírito Santo na expansão da igreja. Quando Jesus está ascendendo aos céus, antes ele ordena aos discípulos: fiquem em Jerusalém, orem, busquem o Espírito Santo, né? E fiquem até que do alto seja revestido de poder, para que vocês sejam a minha testemunha. Depois que vocês receberem poder, aí vocês podem, né, sair de Jerusalém para ir para a Judéia, para Samaria e os confins da terra. Então é quando esse poder vem, quando esse poder é derramado, né, é que a igreja começa a se expandir. E nós vemos muito claramente isso nesse texto. Então, né, digamos assim, a missão começou no cenáculo. Começou com a oração, começou com a busca. E aí, diante dessa busca que eles estavam tendo, o que acontece? Eles ouvem como um vento impetuoso, né, naquele lugar. Esse vento impetuoso, ele veio em forma de línguas como de fogo. E aí as pessoas começaram a falar em línguas, demonstrando que elas estavam cheias do Espírito Santo. E quando elas começaram a falar em língua, foi conforme, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E essa língua que eles falavam já era a primeira missão do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dota esses homens de dons espirituais, um dos dons de evidência para essa missão acontecer foi falar em línguas. E não foi aqui aquele balbuciar de palavras sem nexo, não. Foram palavras em idiomas existentes naquela época, e as pessoas que ouviram, que estavam ali na região, entenderam aquelas palavras
E aquelas palavras, como eles mesmos dizem, está dando testemunho de Deus, falando das grandezas de Deus. Por isso que as pessoas ficaram atônitas, por isso que as pessoas se interessaram, elas se aglomeraram ali ao redor dos discípulos, né, para entender o que estava acontecendo. E aí Pedro se levanta, na força, no poder do Espírito Santo, começa a pregar. Ele prega até de uma forma bem simples, trazendo e resgatando textos, né? E esses homens vão ouvindo e a palavra vai operando no coração deles de tal forma que eles ficam alarmados. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto aqui, dos versos 37 em diante, quando diz assim: quando eles ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais discípulos: que faremos, irmãos? Essa ideia de perguntar o que faremos é porque a verdade o impactou de tal forma que eles não podiam ficar passivo diante daquela pregação. Uma posição era requerida deles. E eles perguntam: o que nós vamos fazer? Porque para eles mesmo era tudo muito novo aquilo. Hoje, quando a gente prega o evangelho, é muito fácil as pessoas entenderem que ela tem que aceitar Jesus, fazer uma oração de conversão, começar a viver uma vida agora diferente, mas naquela época era tudo novo. Era o primeiro momento em que estava acontecendo de o Espírito estar convencendo as pessoas do seu pecado, de que vai haver um juízo, de que elas têm que realmente ter elas, ao confrontar, ela tem que responder a esse confronto da verdade bíblica. Então eles perguntam: o que faremos, irmãos? E aí a resposta de Pedro também foi muito simples: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Primeiro ele fala sobre essa questão de ser batizado, para que venha tempos de refrigério para essas pessoas. E aí se convertem 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas aqui são pessoas de várias nações, porque o Pentecostes, a festa de Pentecostes, estava entre as principais festas judaicas. Entre as festas judaicas, a do Pentecostes é a que mais atraía judeus que estavam espalhados por outras nações para estar ali naqueles dias, que junto com a festa do Pentecostes tinha a festa das tendas. Então muitas pessoas às vezes ou alugavam um lugar para ficar, ou eles armavam barraca, pequenas tendas para ficarem ali durante aquele período da festa dos Pentecostes. E eram tanto judeus, como o texto está dizendo, mas eram também pessoas de outras nações que eram prosélitos, ou seja, aquelas pessoas que se converteram ao judaísmo e estavam nessa festa glorificando ao Senhor nosso Deus. E aí, com a pregação de Pedro, essas pessoas todas se convertem. Aí vem a segunda etapa da obra do Espírito Santo na vida da igreja e na expansão da igreja. Primeiro foi convertendo, despertando eles com falar em línguas, falando a glória de Deus a essas pessoas nas suas próprias línguas, com a pregação poderosa de Pedro, com a conversão deles. E agora, esses homens vão voltar para suas cidades. Essas pessoas vão voltar da onde elas vieram, para as suas casas, para as suas vizinhanças. E elas vão voltar impactadas agora com a verdade de que Jesus era o Messias. Jesus era a salvação do mundo. Que a morte e a ressurreição dele é para que nós sejamos justificados dos nossos pecados. Eles vão impactados disso. Dessa pequena pregação de Pedro aqui, ainda não, aqui está um bom resumo do Evangelho, né? Eles ainda não compreendem muita coisa ainda sobre toda uma teologia, digamos assim, da graça. Mas o que era essencial eles saberem, que era sobre a morte e a ressurreição de Jesus para a salvação, isso eles aprenderam e voltaram. E ao voltar eles começaram a ensinar, começaram a falar para outras pessoas. Então você vê o Espírito Santo realmente fazendo uma grande obra através, iniciando ali no cenáculo. E por que a missão começou no cenáculo? Ali tem para nós já um grande significado começar com o cenáculo, porque começou com a oração. Se nós queremos de fato fazer a missão dentro da missão do próprio Espírito, porque quem faz a verdadeira missão é o Espírito Santo. Nós não fazemos missão e temos que chamar o Espírito para fazer a missão conosco. Na verdade, é nós que temos que nos inserir na missão dele.
Quando nos inserimos na missão dele, aí nós somos aquilo que nós já falamos em lições anteriores, somos movidos por esse vento de Deus e levados para onde o Espírito Santo está querendo salvar vidas. Então, a igreja ela tem que ter essa busca do Espírito Santo para quê? Para ouvir o que o Espírito está dizendo, para ouvir qual é a direção que ele quer dar para a igreja. Porque às vezes nós podemos ter boas intenções, ficar empolgados em abrir igreja em algum lugar e a gente faz isso, porque a gente recebeu um terreno doado, vamos abrir igreja naquele lugar e tal. E a gente às vezes esquece, né, de dentro dessa estratégia de plantar uma nova igreja, perguntar se aquilo é direção ou não do Espírito Santo. Porque Paulo, por exemplo, teve 2 ocasiões que ele queria levar o evangelho para certos lugares e o Espírito Santo o impediu. Né? Essa é uma coisa que é muito interessante, porque a gente acha que tudo é benefício, né? De fato, de levar o evangelho para a vizinhança, de ir para o bairro ocular, para outra cidade. Para onde o evangelho chegar é benefício. Mas a gente tem que estar atento ao que o próprio Espírito está querendo fazer. Então parece um pouco confuso para nós que o Espírito Santo tenha impedido Paulo de ir para uma certa cidade e o impulsionado para outra. Mas isso é uma demonstração de que nós temos que estar atentos ao que ele quer. Porque quando é ele que faz a obra e nós nos inserimos nessa obra, aí nós temos êxito. Os resultados acontecem. E resultados espirituais é que acontecem. Porque nós vivemos hoje um mundo do marketing, né? Não marketing somente da propaganda televisiva, com publicidade, mas o marketing está imperando em muitas coisas. E tem muitas igrejas que usam marketing para atrair mais membros. Né? Por exemplo, às vezes a arquitetura do lugar tem um toque de marketing, os louvores, a pregação, às vezes ela tem também ela é construída de uma certa forma, atendendo a umas certas exigências do marketing. E todas essas coisas elas podem ser válidas, porque eu sou da política de que realmente tudo que nós fazemos para Deus tem que fazer bem feito mesmo. Se nós pudermos usar os recursos que existem aí para fazer coisa bem feita, façamos. Isso inclusive é um ensino, por exemplo, do Agostinho, um grande teólogo do cristianismo. Ele vai usar a expressão dizendo assim que despojos dos gentios. O que ele queria dizer com essa expressão despojos dos gentios? Quando o povo de Israel estava sendo liberto do Egito para ir adorar a Deus no deserto, Deus deu uma ordem e colocou no coração também dos egípcios para doarem para os judeus panos, pratas, ouros, várias coisas eles doaram. E todas essas coisas que foram doadas dos egípcios para os judeus é chamado de despojo dos gentios. E aí, quando o povo de Israel já estava no deserto e o Senhor ordena que Moisés faça um tabernáculo, eles vão usar justamente esses utensílios dados pelos gentios. São os panos, as sedas, as pratas, os ouros, metais, tudo que foi dado pelos gentios é que vai ser construído o tabernáculo para adoração a Deus. Então eu sou dessa política também de que nós podemos usar as coisas que são excelentes recursos para fazer a missão. Só que essas coisas não podem ser feitas por si só, sem o auxílio do Espírito Santo. Porque senão a gente pode atrair as pessoas pela beleza, pela estética, pelo marketing, mas as pessoas elas não são convertidas. Elas podem ser convencidas, elas podem ser atraídas pela beleza da coisa, por um excelente louvor, pela uma excelente pregação, pelo um excelente templo, né? Tudo muito bonito, muito bem feito, mas se não tiver a ação do Espírito Santo, as pessoas lá estão sendo convencidas, elas podem carregar nome de crente, pode até fazer devocional, pode fazer muita coisa, mas sem a atuação do Espírito Santo não há conversão, não há regeneração, não há essa transformação necessária da vida delas. Né? Então é necessário que haja isso, né? Essas coisas, sem excluir o principal, o essencial, que é a ação do Espírito Santo. Então você vai ter a Igreja de Atos dos Apóstolos
tendo, né, principalmente o Espírito Santo como aquele que realiza de fato a missão, que dá o êxito na missão de Paulo e de todos os outros, né? Paulo, como eu falei, ele disse, eu ajo com os judeus como judeu, eu ajo como os bárbaros como bárbaro, eu ajo de forma inteligente com os intelectuais, mas ajo de forma também rústica e simples com as pessoas simples. Ou seja, Paulo está dizendo que ele faz de tudo para com todo, para todos os meios ganhar alguns, que é justamente usar esses recursos necessários. Mas a gente sabe muito bem que Paulo era um homem de muita oração, um homem de jejum, um homem que buscava, que é exatamente isso que nós vamos ver agora, né? A ação do Espírito Santo, ela acontece de uma forma coletiva dentro da igreja, ela enche a igreja, capacitando a igreja com seus dons espirituais, enriquecendo ela de recursos para que ela faça a missão. Mas individualmente, cada um de nós temos que buscar o Espírito Santo para que quando formos fazer a obra, fazermos na força e no poder dele com o sucesso que ele é quem vai dar. Então Felipe, por exemplo, quando ele vai pregar a Samaria, ele vai na força e no poder do Espírito, ele se converte em vários samaritanos. Pedro, quando vai para Cesareia, ele vai na liderança do Espírito e por conta disso, lá as pessoas se convertem. Então, não é suficiente para os crentes ser só incitados, encorajados a fazer missão. É essencial que o crente também, aquele que quer contribuir na obra missionária, na obra de evangelística, que ele busque o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 13, por exemplo, versículo 2, fala dessa questão que os apóstolos, os discípulos viviam nessa busca do Espírito Santo, para que eles pudessem, ao fazer a obra do Senhor, fizessem com esse auxílio, fizessem na força do poder dele. Então lá registra o seguinte, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra aos que eu tenho chamado, né? Então eles estavam adorando, estavam orando, estavam jejuando. Assim como os primeiros discípulos estavam no cenáculo, há 10 dias, né, buscando a presença de Deus, buscando o poder do alto, também aqui a igreja já tinha passado um bom tempo, né? Aqui você vê ainda isso acontecendo, com Paulo, Barnabé e todos os outros orando, jejuando. E aqui começa uma nova etapa da missão, porque é muito interessante. Quando os apóstolos começaram a ter um certo sucesso em Jerusalém, né, a primeira pregação de Pedro converteu 3.000 pessoas. Quando você vai para Atos capítulo 4, mais 5.000 pessoas se convertem. Então foi um sucesso extraordinário ali em Jerusalém com a pregação do Evangelho. Isso fez com que eles se acomodassem um pouco e permanecessem em Jerusalém. Deus, ele permitiu uma perseguição acontecer à igreja e a perseguirem os apóstolos. Pedro foi preso, inclusive, algumas vezes. Com essa perseguição, o que o Espírito estava aproveitando, né, era para que as pessoas, esses discípulos, os apóstolos, fugissem de Jerusalém e fossem para outras regiões. E para onde eles fossem, levassem o Evangelho. Então, esse comodismo que estava em Jerusalém foi acabado ali pela ação do Espírito Santo, permitindo a perseguição para que eles saíssem e pregassem o Evangelho em vários lugares. Aí, quando você vem para Atos capítulo 13 e um pouco mais para frente, você tem uma nova etapa na missão, que é a partir de Antioquia. Antioquia se tornou um grande centro missionário de enviar apóstolos, no caso aqui, tanto Barnabé quanto Paulo foram enviados a partir de Antioquia para levar o Evangelho para outras regiões, e eles estavam sempre nessa busca incessante do Espírito Santo, buscando a direção do Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo mostrasse quem são as pessoas, para qual lugar. Quando é o Espírito que dirige, que lidera tudo, aí nós vemos realmente a igreja tendo sucesso na missão, né? Ele dá todos os recursos necessários, que são os dons espirituais, a capacidade, a força, e ele usa tanto os doutos, os intelectuais, como Paulo, mas usa também João, usa Pedro, pessoas simples, porque o que vai converter não é um convencimento intelectual, mas essa ação do Espírito Santo no coração do ser humano.
e quando impacta o ser humano com a semente do Evangelho, essas pessoas ficam como aqueles, né, lá de Atos capítulo 2, eles ficam perguntando, e agora o que faremos? E a resposta para essas pessoas é arrependam-se, e elas se arrependem, elas aceitam e entram para a fé cristã. Né? Isso acontece ao longo de toda a história da igreja, não só Atos dos Apóstolos, que é na verdade o ato dos Espírito Santo, né? O atos que o Espírito fez para com a igreja, porque Atos começa com o primeiro capítulo, capítulo 2, em Jerusalém, mas quando termina, né, termina com Pedro já chegando em Roma, mostrando de uma certa forma essa expansão do evangelho acontecendo, encontrando várias dimensões. E Paulo tinha uma intenção, quando ele escreve aos Romanos, de que ele queria receber recursos para poder ir chegar até a Espanha. Nós sabemos, através da história bíblica, através do próprio texto de Atos, que o evangelho alcançou uma dimensão muito grande. Mas não foi só no tempo da igreja primitiva que o evangelho cresceu na força do Espírito Santo. Também em muitos outros momentos históricos. Nós temos aquilo que é chamado na história da igreja de os avivamentos. Aconteceu muitos avivamentos. Aqueles momentos onde o Espírito Santo veio sobre a igreja, veio sobre alguns homens que estavam dispostos a entrar nessa missão de Deus e servir a Deus, né, de tal forma, dedicando toda a sua vida a isso. Aí nós vamos ver, por exemplo, John Wesley, no século XVIII. Ele foi uma pessoa que durante 50 anos pregava o evangelho todos os dias, e algumas vezes 3 sermões ele pregava por dia, porque ele era um pregador itinerante. Ele começou a ideia de cruzadas, né? Ele ia para as praças pregar o evangelho. E houve um movimento muito grande, que é o movimento wesleyano, metodista, onde a igreja cresceu bastante. A partir ali da Inglaterra, chegou aos Estados Unidos através desse modelo de pregação de John Wesley e de George Whitefield, que era um parceiro missionário, um parceiro evangelístico dele também, que chegou aos Estados Unidos e o evangelho cresceu. Nós temos também na história da igreja outros momentos, por exemplo, como aconteceu com William Carey. William Carey, quando ele leu, por exemplo, a biografia de um missionário chamado David Brainerd, ele se empolgou com aquilo, buscou o Espírito Santo, e aí ele acabou indo para a Índia para poder pregar o evangelho na Índia. A conversão que era gerada através da pregação do William Carey converteu outras pessoas, e essas outras pessoas levaram o evangelho cada vez a lugares mais longe. Por exemplo, como aconteceu com Moody. Moody, já no século XIX, ele pregou em muitos lugares, principalmente nos Estados Unidos. Né? Ele foi um grande evangelista em Chicago, por exemplo. Também trabalhava com esses avivamentos e pregou o evangelho em vários lugares. E em um desses lugares ele pregou em Cambridge. E dessas pessoas que se converteram em Cambridge, 7 delas ficou conhecida como os 7 de Cambridge. E esses 7, eles foram tomados pelo Espírito Santo de tal forma, começaram a se dedicar à obra da missão também. O Espírito os levaram para vários lugares e eles alcançaram milhares de pessoas, criaram associações internacionais de evangelização, Associação Mundial de Evangelização. E por conta desses crescimentos, desses avivamentos, o evangelho chegou a mais lugares ainda. Por exemplo, o Brasil foi beneficiado com esses movimentos, né, de crescimento através dos avivamentos, derramado do Espírito Santo. Quando o Simonton chegou aqui, ele mesmo tinha experimentado esse avivamento nos Estados Unidos, aí veio ao Brasil e mesmo com pouco tempo de vida, aquele tempo que ele morreu muito novo, mas ele fez coisa extraordinária. Deus abençoou ele de tal forma que o presbiterianismo se consolidou aqui ainda no ministério do próprio Simonton e com alguns colegas que vieram também. Nós temos, por exemplo, fora do presbiterianismo, o próprio movimento das Assembleias de Deus, que começou com avivamento na Rua Azusa. Né? Algumas pessoas que estavam lá foram impulsionadas pelo Espírito para poder pregar o evangelho em vários lugares, vieram para o Brasil, como o Daniel Berg e Gunnar Wing, chegou em Belém, começou ali a sua evangelização, fundaram a Igreja Assembleia de Deus, que hoje é o maior ministério
maior igreja, maior denominação no Brasil. Então, você vê toda essa expansão do evangelho chegando em lugares até difíceis, como a Índia, como a China, em vários lugares. Tudo porque pessoas se colocaram primeiro em oração, em buscar o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo vieram sobre eles, tocaram eles, impactaram eles e também moveu eles, tiraram eles do lugar comum e mandaram eles para vários lugares para que o evangelho chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Hoje, nós vemos a igreja plantada em muitos lugares. Ainda precisa-se ainda de mais lugares serem alcançados. Existem povos, línguas que ainda não foram alcançadas. Mas o Espírito Santo, ele quer fazer essa missão nesses lugares. E a nossa parte nisso é primeiro buscar, receber a direção dele, ser tocado por ele, para que a gente descubra qual é a nossa parte nessa missão. Para algumas pessoas, a parte nessa missão é realmente ir para pregar o evangelho, plantar a igreja em outros países, outras cidades. Por exemplo, uma característica muito interessante de um assembleiano é que quando ele muda de bairro ou de cidade, se no bairro ou na cidade que ele vai não tem uma Assembleia de Deus, ele começa um projeto na casa dele. Isso é uma coisa interessante demais dessa cultura, né, dos assembleianos. Eu acho muito bonito isso. Então tem pessoas que recebem da parte de Deus direção para isso, mas outras pessoas recebem da direção da parte de Deus para que elas dobrem o joelho e orem por um missionário, pelo crescimento da igreja. São pessoas que todos os dias dedicam tempo em oração por missões. Por exemplo, todo mês nós incentivamos as pessoas a orar pela igreja perseguida. São as igrejas que pregam nos países muçulmanos, nos países comunistas, e que não é fácil naqueles lugares pregar o evangelho, não existe liberdade religiosa e aí persegue a igreja. Então nós somos incentivados pelo movimento Missões Portas Abertas, né, a orar por essas pessoas. Então alguns são dirigidos pelo Espírito Santo para ir pregar o evangelho. Se você não é direcionado a pregar o evangelho em outros lugares, mas você é conduzido, porque nós somos testemunhos de Jesus, né, a pregar o evangelho para vizinhos, para amigos, até familiares. Outros recebem a incumbência, a direção do Espírito Santo, para ser um intercessor das missões, um intercessor da evangelização. O grande pregador, né, dos nossos tempos, que era o Billy Graham, ele tinha uma equipe de pessoas que oravam por ele. Eram 500 pessoas que oravam continuamente por ele. Toda vez que ele estava numa cruzada, aquelas 500 pessoas estavam orando para que a cruzada tivesse sucesso, né? Então você pode ir, pode evangelizar as pessoas, você pode interceder por elas e você pode contribuir também financeiramente. Quantos missionários não estão sendo levantados por Deus para ir para aqueles lugares que você não pode ir, porque também você não foi chamado para ir? Mas essas missões estão precisando de recursos financeiros. Essas pessoas elas vão para lá, elas precisam alugar lugar para morar, precisam de sustento. Como ela vai começar um negócio do zero, ela não tem dízimos e oferta das pessoas ali, da própria região, para sustentar o ministério delas. Então são outras pessoas que contribuem com isso. E existem outras formas, buscando o Espírito Santo, que nós vamos saber o que ele quer de nós dentro dessa missão que ele está realizando, porque o Espírito Santo continua trabalhando. Enquanto Jesus não vier, o Espírito Santo está trabalhando e ele está querendo contar com cada um de nós para que a missão aconteça. Se não for eu, ele vai escolher outra pessoa. Mas o bom é que eu e você estejamos inseridos nessa missão. Amém, queridos? Então essa lição traz para nós essa compreensão de que a origem, o progresso e o sucesso da missão depende completamente do Espírito Santo. É Ele quem desperta nos corações dos crentes e desperta também no coração daquele que vai ser o convertido, né? O zelo pela honra de Deus e paixão, né? Paixão por Jesus Cristo e paixão pelas almas perdidas para também alcançá-las. Que o Espírito Santo esteja despertando no seu coração paixão por almas, seja para você mesmo evangelizar, seja para você orar por elas, seja para você contribuir com alguém que vai evangelizar essas pessoas.
Deus os abençoe e até a próxima aula.